boa noite a todos, estejam todos em paz. Inicialmente agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em busca do esclarecimento, em busca do aprendizado, em busca do equilíbrio. Que os bons espíritos estejam sempre nos orientando, sempre nos intuindo pelo caminho do bem, pelo caminho do bom ânimo, da alegria, pela vida, pela encarnação, pedindo a Deus que ampare a todos nós, nosso planeta seja iluminado, todos os espíritos encarnados ou desencarnados que aqui estejam possam estar assistidos pela espiritualidade maior. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós falaremos sobre alguns aspectos da mediunidade e mais diretamente sobre a psicofonia, que normalmente conhecida como incorporação, e também com a visão. Utilizaremos como exemplo a médium Ivone Pereira, uma das suas obras chamada Devassando o Invisível, onde ela nos mostra, nos traz informações importantes sobre a sua mediunidade, exemplos pessoais dela durante as suas encarnações, mais diretamente nessa, como Ivone Pereira, no meados do século XX, onde ela relata experiências que ela teve com muitos espíritos durante a sua vida, que convivia com esses espíritos, naturalmente os via conscientemente, e tinha essa relação com esses espíritos, para que fosse possível ela nos relatar em suas obras essas experiências e que nós tivéssemos oportunidade de estudar essas obras e esclarecer muitos pontos ligados à mediunidade. Então, ela alguns trechos desse livro, separei aqui alguns trechos importantes. Ela nos diz que a faculdade mediúnica é o meio de que a criatura encarnada dispõe para se tornar intérprete do mundo espiritual. E estando tal faculdade prevista nas leis da natureza, não será impossível, dentro de certo limite, a um médium que se haja dedicado convenientemente ao exercício da faculdade, comunicar-se com este ou aquele espírito, que tanto poderá ser entidade normal e esclarecida, como inferior e obsessora. Vejam que ela, nesse início, ela já menciona, que um médium que haja dedicado convenientemente ao exercício da mediunidade. A responsabilidade desse exercício, o estudo, o esclarecimento, a busca de informações, a dedicação. E ela diz também que é uma faculdade natural, prevista nas leis da natureza, nas leis de Deus, e que é esse contato tanto com espíritos esclarecidos, como também com espíritos inferiores e até os obsessores. E ela continua relatando várias situações e menciona que muitos espíritos eles usam nas suas comunicações, nos seus contatos com o médium,
pseudônimos, né, nomes, fantasias, né, nomes diferentes dos originais que eles têm, porque para que não haja ali muitos questionamentos, ou até o médium se torne orgulhoso por aquele espírito estar ali comunicando por ele e despertando ali o orgulho, a vaidade no médium, e também muitas vezes não se acredita naquele nome, que seja realmente aquele nome aquele espírito que está se comunicando. Ela cita aqui vários exemplos. Primeiro que ela cita o Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português muito conhecido na época, né? Mas esse espírito acompanhou a Ivone Pereira em muitas situações, em muitas obras dela ela menciona ele. Então ela conviveu, ele aparecia para ela desde os 12 anos de idade. Ela convivia como se ele fosse um encarnado em sua vida. E ele dizia para ela que ele se queixava, né, com muita frequência de ser ali expulso, de ser enxotado pelos médiuns, porque enxotado de alguns centros espíritas até, sobre acusação de mistificador, porque ele se apresentava com seu nome e ele não se acreditava nele, os médiuns não acreditavam, ou os centros espíritas na época não acreditavam que seria ele. Então ele começou a utilizar alguns pseudônimos, nomes, fantasias, né? Ele usava Camilo da Silva, José Camilo Botelho, Camilo da Fonseca, e ele então, esse professor português, né? Ele acabou em uma das suas encarnações, ele foi um suicida, ele se suicidou por dificuldades financeiras da época, e isso trazia, obviamente, junto com essa imagem de suicida, talvez ali restrições a esses centros ou a esses médiuns de trazê-lo ali, a trazer as comunicações dele. E aí ela continua dizendo também que o Camilo Castelo Branco, ele ao longo, né, da sua caminhada como espírito, ele precisava muito desse apoio espiritual para poder retomar ali o equilíbrio como espírito dos seus erros, né, seus erros morais aí nas encarnações. E aí ele precisava dessa comunicação com os médiuns, com os encarnados, para poder trazer também muitas informações, né, do plano espiritual, e trazer ali, buscar alívio nas suas dores, né, através das suas narrações. E essa comunicação, nós vemos aqui que o contato dos espíritos com os encarnados, além de trazer informações para nós do plano espiritual, informações importantes, traz para eles esse alívio momentâneo ali das suas dores. E ela cita também o Chopin, né, Frederico Chopin, um dos maiores gênios da música que a Terra já viu, né? E esse espírito também tinha contato com ela. Aí ela fala assim: esse encantador espírito, não obstante nossa insignificância pessoal, né,
tal como Camilo Castelo Branco, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Charles, Leão Tolstói, Dom Pedro de Alcântara, Vitor Hugo, Padre Vitor, Dr. Augusta Silva e outros, inclusive suicidas, alguns muito conhecidos pela nossa sociedade, obsessores, criminosos, etc., tem sido um dos mais ternos amigos que adquirimos através da mediunidade. E se como os primeiros não nos concedeu até agora mensagens literárias, ela está se referindo a Chopin, né? Que ele não concedeu nenhuma mensagem literária, mas em as suas aparições e materializações, ele próprio afirma, somente saberá bem expressar por música. Então, como a parte desenvolvida desse espírito era a música, ele se apresentava para ela e se comunicava muito, só saberia se comunicar através da música, né? E ela não tinha o conhecimento musical. Ali não era musicista, então ela não estava preparada para que ele viesse a lhe ditar, né, as suas músicas, ao invés de romances ou livros, como ela tinha normalmente a prática ali, o conhecimento, e a maioria dos espíritos traziam. E aí ela diz assim: a psicografia musical ser obra mediúnica infinitamente mais melindrosa e difícil que a literária, requerendo mesmo da parte do médium uma boa dose de cultura musical. Então vejam que o papel do médium numa comunicação entra muito conhecimento também do médium, da sua capacidade musical, da sua capacidade de conhecimento. Então o espírito que se comunica, ele aproveita, ele utiliza essa condição do médium para que a comunicação seja dada. E mesmo que ela não tivesse esse conhecimento musical para que esse espírito se comunicasse com ela, ele endereçava através dela cartas, né, para alguns amigos dele. Solicitaram ela diz assim: entretanto, ele tem endereçado páginas carinhosas como cartas a alguns amigos que dele solicitaram, por nosso intermédio, conselhos, sugestões sobre música. Então era a área que ele conhecia, era a área que ele dominava, então nessa área que ele orientava, que ele dava as comunicações. Aí ela continua falando dele, sobre essa parte desenvolvida que cada espírito tem, que nós individualmente temos em nós, né? E que isso não dá ao espírito o desenvolvimento moral, isso dá um desenvolvimento cultural na encarnação ou nas encarnações, mas que não dá para o espírito a condição dele ser evoluído moralmente. Então ela cita também, ela cita sobre a história de Chopin, alguns aspectos, né, morais, que ela fala assim, que ele apesar de ser de hoje, né, ela já trazendo para a vida atual, apesar de ser entidade evoluída, conserva ainda certos preconceitos muito humanos, como por exemplo a reminiscência de seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira pelas atmosferas terrenas, o que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para um espírito desencarnado como algum pouco tempo para nós. Ele
Olha, e ela conclui assim: no entanto, seria erro supor que artistas geniais, só pelo fato de o serem, quer dizer, de serem artistas geniais, se santificassem ou se tornassem espiritualmente superiores após o decesso corporal. Como homens, eles cometeram muitas vezes deslizes graves, rastejaram pelas camadas inferiores da moral, o que os fez sofrer, no espaço, períodos críticos, humilhações e vexames, de que estariam isentos se, a par do ideal superior que abraçaram, como veros artistas, cultivasse também sólida crença em Deus, respeito por suas leis e moral elevada. Basta retrocedermos ao passado, examinando a vida de sofrimentos e provações que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo, para aquilatarmos do grau dos seus deslizes anteriores, muito embora fossem gênios consagrados à arte, desde períodos milenares. Talvez através das reencarnações, referindo-se a artistas geniais, assim se expressa Leon Denis no capítulo 26 da sua obra No Invisível. São homens, sim, em tudo que tem de terrestre. Por suas fraquezas e paixões, padecem todas as misérias da carne, as doenças, as necessidades, os desejos materiais. O que, porém, os faz mais que homens, o que neles constitui o gênio, é essa acumulação dos tesouros do pensamento, essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento através das inumeráveis existências, tudo fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por uma assídua comunhão com os planos superiores do universo. O gênio, sob as 1000 formas que reveste, é uma colaboração com o invisível, uma assunção da alma humana à divindade. Por isso mesmo, muitos deles retornaram a reencarnações obscuras na própria Terra, após curto estágio no além, assim acontecendo ao próprio Chopin, considerado suicida inconsciente na espiritualidade, o qual se submeteu a uma nova existência curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio, depois da glória imortal com que presenteou o mundo. Então vejam que, apesar da grandiosidade que eles têm, que muitos apresentam em determinadas áreas, no caso aqui nas artes, na música, isso não dá ao espírito a condição moral dele de evolução. Ele tem que reencarnar várias vezes para conquistá-la, muitas vezes ainda dentro daquela condição que ele traz, ou não, muitas vezes abafada, aquela condição de artista ali fica abafada em alguma encarnação, fica, não se manifesta para que a parte moral possa se desenvolver. E muitas vezes, quando ele se manifesta um médium, quando ele se comunica com o médium, com um determinado nome, aquele nome, ele já, muitas vezes, em algumas situações, já se passaram várias encarnações depois que aquele espírito teve aquele nome na encarnação, numa determinada encarnação. Ele pode ter voltado outras encarnações já, com outros nomes, evidentemente, e para se recuperar, para se recompor ali da condição dele, e o nome que ele dá ali na comunicação não se remete ali ao seu passado, mas não mostra o quanto ele já caminhou, quantas encarnações ele já teve após aquele personagem da história aí que muitas vezes vemos, Então, é importante esse capítulo, desse livro Devação do Invisível.
para a gente poder refletir e respeitar quem quer que seja que se comunique através do médium, para que a gente tenha equilíbrio nas análises, nos comentários, e também para que sirva de estudos para nós, de exemplo, para que a gente possa refletir nesses aspectos aí que estão ligados à mediunidade. Ficamos por aqui hoje, tenhamos todos uma boa semana. Boa noite a todos vocês. Vamos nessa noite falar sobre as aparições e transfigurações, que são fatos naturais e não, como muitos acreditam, fatos sobrenaturais. A Gênese, por Kardec, vai falar sobre esse assunto no capítulo 14, os fluidos. Assunto esse bastante interessante e que nos fará compreender melhor esses fenômenos naturais e que o próprio Cristo vivenciou através da sua transfiguração ocorrida no Monte Tabor e que seus apóstolos Pedro e os irmãos Tiago e João tiveram a oportunidade de presenciar. Então vamos primeiro às aparições, entender como elas se processam. O perispírito é invisível, mas dependendo das circunstâncias e da vontade do espírito, pode haver uma modificação molecular que condense esse fluido perispiritual, fazendo com que haja a sua aparição. Ela pode ser vaporosa ou nítida. Pode até ter a aparência da matéria tangível e ser tocada realmente, podendo nos enganar sobre a sua natureza. As vaporosas são comuns quando o espírito tem a permissão e a vontade de aparecer aos familiares após sua morte, por exemplo. Já as aparições tangíveis são raras, mas existem muitos exemplos delas. Mas lembremos que ela só tem as aparências da matéria carnal, mas não as suas propriedades. Elas aparecem e desaparecem simplesmente. Não se sabe de onde vieram e nem para onde irão. Não podem ser feridas, machucadas, apesar de serem tangíveis. Nesse fenômeno das aparições tangíveis ou não, o espírito se mostra a quem quer e quando quer. Numa reunião, por exemplo, o espírito pode aparecer a apenas alguns assistentes e não ser visto por outros, porque essa percepção se dá pela visão espiritual e não pela carnal. Mesmo que a pessoa possua essa faculdade da visão espiritual, pode acontecer de o espírito, pela sua própria vontade, não querer se mostrar a um determinado grupo ou pessoa. Bom, entendendo esse aspecto, vamos passar às transfigurações, que também não são milagres. Vimos que o espírito pode operar transformações na textura do seu envoltório espiritual e que esse envoltório, se irradiando ao redor do corpo, pode acontecer um fenômeno parecido com as aparições, só que na própria superfície do corpo. Então, o corpo físico pode se apagar mais ou menos completamente por estar encoberto por essa camada fluídica, que pode alterar os traços. E se o encarnado se identificar com o belo, com o que for bom do mundo espiritual, ele pode irradiar uma expressão luminosa, ao passo que, ao contrário, um belo rosto pode
tomar um aspecto horrível se tiver maus pensamentos e uma ligação inferior. Então vemos que essas transfigurações são o reflexo dos sentimentos predominantes do espírito e que essa espécie de aparição se produz sobre o próprio corpo carnal e lhe modifica a expressão. As aparições que acontecem sobre o corpo modificam-lhe o aspecto. Elas são vistas por todos os assistentes e pelos olhos do corpo, diferente das outras, que são vistas pela visão espiritual só para aqueles que possuem essa faculdade mediúnica. Um exemplo dessa modificação fisionômica vista por todos acontece frequentemente a muitos médiuns em trabalho de psicofonia. O próprio médium Divaldo Pereira Franco tem seus traços modificados quando em trabalho de psicofonia, quando ele recebe o espírito Bezerra de Menezes, por exemplo. É esse fluido que se sobrepõe à sua fisionomia, ao seu corpo físico. Bom, passamos agora à transfiguração de Jesus no Monte Tabor, em presença dos 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Bem, aqui é um pouco diferente. Nós estamos falando do Cristo, o modelo que o Pai enviou à Terra, o governador espiritual do nosso planeta. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomado de emoção, quis fazer 3 santuários, espécie de tendas, um para cada um deles. E nesse momento, um efeito de voz direta saiu de uma nuvem que também foi materializada. Então, essa voz saiu dessa nuvem dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o." E os discípulos, tendo ouvido isso, tiveram grande medo e cobriram o rosto. Eis que Jesus se aproxima deles, e nesse momento Moisés e Elias não estavam mais lá. Jesus então pede para que eles não tenham medo e que eles não contem aquela visão a ninguém antes que ele ressuscitasse dos mortos. Essa passagem belíssima se encontra em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Essa cena de Jesus acontece 40 dias antes da sua crucificação. Por esse fenômeno, nós podemos guardar algumas lições. Primeiro, a autoridade espiritual do Cristo. O entendimento dele ser o Messias aguardado. A sobrevivência do espírito e a reencarnação. E os fenômenos mediúnicos também, entre outros. Com certeza, aqueles 3 apóstolos guardavam uma mediunidade de efeitos físicos e eram grandes doadores de energias magnéticas. É importante considerar que as transfigurações podem ser consideradas de natureza mediúnica, quando um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, que é o caso citado do Divaldo Franco, e de natureza anímica, que foi o caso de Jesus, que imprimiu sobre o seu próprio corpo físico toda a sua grandeza e beleza espiritual. Então, como havíamos visto atrás, as transfigurações vão refletir as qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Por isso, o rosto do Cristo resplandeceu como o sol,
e ele não derrogou as leis naturais. Aquilo não foi um milagre. Podemos constatar de forma natural tanto o fenômeno mediúnico de efeitos físicos, produzido pelo fenômeno da voz direta, vindo da nuvem, a vidência mediúnica ou materialização do espírito de Moisés e Elias, e a transfiguração de Jesus. Tudo devidamente explicado pelo conhecimento das leis naturais reveladas pela doutrina espírita. Bom, então pudemos compreender que a transformação na aparência está fundamentada nas alterações do perispírito. Na situação de uma pessoa encarnada, aquele vapor fluídico se deposita sobre e ao redor do corpo físico, escondendo esse corpo ou o tornando invisível momentaneamente. Parece que o corpo físico fica mergulhado numa bruma, daí sua aparência se modificar. Ela fica encoberta por aquela camada. Mas para que essa aparência se dê, tem que haver uma combinação de fluidos perispirituais. Nenhuma das faculdades que Jesus revelou são estranhas às condições da humanidade, porque são naturais. Apenas que pela sua superioridade moral e qualidades fluídicas, aquele acontecimento natural tomou proporções acima das vulgares. Aquelas materializações ou vidências mediúnicas de Moisés e Elias no Tabor, próximo à crucificação de Jesus, mostram o coroamento da antiga aliança, do legislador Moisés e do grande profeta Elias, testemunhando a missão do Cristo. E aqui há de se notar que Moisés acaba revogando a sua proibição de falar com os mortos, num tempo em que a mediunidade era explorada de forma banal. Porque em Deuteronômio, ele recomenda que ninguém interrogasse os mortos, porque naquela época o comércio com os desencarnados se faria com um material humano, grosseiro, inferior, conforme revela Emmanuel no Consolador. Ali, no Tabor, ele mostra a possibilidade real dos ditos mortos poderem se comunicar, que foi a sua conversa com o Cristo e com Elias. Porque Jesus pediu para os apóstolos sigilo? Porque os homens da época não estavam preparados para compreender tudo que Jesus fazia e ensinava. O tempo traria esse conhecimento. Se os discípulos falassem, surgiriam dúvidas, confusão e até o descrédito de sua missão. Mas a nós cabe a compreensão, o estudo aprofundado de sua missão e a divulgação através da doutrina espírita, que é a terceira revelação e que vai direto à razão. Em Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 13, podemos perceber que aconteceu após aquele momento único no Tabor. Então vamos lá. Logo após o evento da transfiguração de Jesus no Monte Tabor e de terem vindo confabular com o Mestre os espíritos de Moisés e Elias, os discípulos Pedro, Tiago e João, que testemunharam aquela cena, perguntaram a Jesus: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir
e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos nesse momento compreenderam que era de João Batista que ele lhes falava. Quantas lições maravilhosas, quanto entendimento, tudo devidamente planejado e seguindo uma ordem perfeita. Imaginem a paciência de Deus, nosso Pai e Criador, aguardando que passássemos por todos os reinos, que atravessássemos a noite dos milênios para que pudéssemos despertar. E será que despertamos? As 3 revelações moldando a nossa caminhada demonstram o amor e o cuidado que esse Pai tem por nós. E após esse despertar, mesmo que tardio, Ele nos aguarda na sua paciência infinita de um Pai amoroso e justo, aguardando que sua obra possa um dia chegar a Ele. Bom, nós vamos terminando por aqui e vamos pedir a Deus e a Jesus a paz, a cada um de nós, a compreensão de toda essa doutrina espírita que tanto nos esclarece, rogando ao Pai que cada vez mais possamos entendê-la melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Que